Em um mundo em que a ciência é movida pela curiosidade, nem todos os caminhos seguidos por pesquisadores foram nobres ou éticos. Ao longo da história, diversos experimentos científicos beiraram, ou ultrapassaram, os limites da moralidade humana, resultando em acontecimentos tão chocantes que mais parecem roteiros de filmes de terror. E o mais perturbador, muitos deles foram realizados com a permissão ou até o incentivo de instituições respeitadas. Nesta lista, mergulhamos nos experimentos mais bizarros já realizados em seres humanos, histórias reais que revelam o lado mais sombrio da busca pelo conhecimento. Tudo começa com um nome que virou sinônimo de loucura científica: Albert Hofmann. O químico suíço, ao sintetizar o LSD pela primeira vez em 1938, não tinha ideia do impacto que sua descoberta teria sobre o mundo. Mas foi apenas 5 anos depois, em 1943, que ele decidiu ingerir voluntariamente 250 microgramas da substância para testar seus efeitos. O que se seguiu foi uma viagem alucinante de bicicleta até sua casa, onde experimentou intensas alucinações visuais, sensação de distorção do tempo e percepção expandida. O que era para ser uma análise laboratorial se tornou o primeiro relato documentado de uma viagem de LSD, e deu início à exploração da mente humana através de drogas psicodélicas. Até hoje, o Bicycle Day é lembrado como o marco do início de uma era de estudos e abusos químicos. Mas nem todos os testes foram feitos voluntariamente. Em meados do século XX, os Estados Unidos protagonizaram um dos estudos médicos mais antiéticos já realizados, o estudo de sífilis de Tuskegee. De 1932 a 1972, centenas de homens afro-americanos infectados com sífilis foram observados por pesquisadores do Serviço de Saúde Pública do Zemúmlio. A parte mais chocante: nenhum deles foi informado da real natureza do estudo, nem tratado, mesmo após a penicilina já ser amplamente reconhecida como cura. O objetivo era simplesmente observar o progresso natural da doença. Muitos morreram, outros sofreram sequelas devastadoras, e a confiança da população afro-americana na medicina jamais foi a mesma. E se você acha que a ciência não testaria limites com crianças, conheça o experimento do pequeno Albert. Conduzido nos anos 1920 por John B. Watson, o pai do behaviorismo, esse estudo condicionou um bebê a ter medo de objetos inofensivos, como coelhos e ratos brancos. Toda vez que a criança interagia com o animal, um som alto e assustador era reproduzido, até que Albert passou a chorar apenas ao ver os bichinhos. O experimento pretendia provar que o medo era aprendido e não inato. Mas o preço foi a estabilidade emocional de um bebê que jamais teve consentimento ou acompanhamento. Avançando no tempo, chegamos ao assustador experimento da prisão de Stanford. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo reuniu 24 estudantes universitários e os dividiu entre guardas e prisioneiros, simulando uma prisão no porão da universidade. O que começou como um estudo de 2 semanas sobre comportamento, rapidamente saiu do controle. Os guardas passaram a abusar psicologicamente dos prisioneiros, que, por sua vez, mergulharam em colapsos emocionais. O experimento foi interrompido em apenas 6 dias. A lição? Mesmo pessoas comuns podem se transformar quando colocadas em posições de poder e submissão. E por mais que pareça ficção científica, os Estados Unidos também protagonizaram o sombrio projeto MK-Ultra, liderado pela CIA. Durante a Guerra Fria, o governo americano buscava desenvolver técnicas de controle mental para uso em espionagem. Drogas como LSD, hipnose, privação sensorial e abuso físico foram aplicados em dezenas de cobaias humanas, muitas vezes sem o conhecimento delas. Hospitais, prisões e clínicas psiquiátricas foram usados como laboratórios secretos.
Os arquivos do projeto só vieram a público anos depois, revelando uma trama de manipulação mental que parece saída de um roteiro de filme distópico. A bizarrice não tem limites quando falamos do experimento da isolação sensorial. Nos anos 1950, pesquisadores canadenses queriam entender os efeitos do confinamento mental. Voluntários eram colocados em salas sem luz, sem ruído e com o mínimo de estímulo possível. Em poucos dias começaram a ter alucinações, confusão mental, perda de memória e até surtos psicóticos. O estudo revelou como o cérebro humano precisa de estímulo constante para manter a sanidade, e como a falta de estímulo pode levar à desintegração da percepção da realidade. Outro experimento aterrorizante veio da própria medicina nuclear. Entre os anos 1940 e 1970, pacientes nos Estados Unidos, muitos deles em situação vulnerável, foram injetados com plutônio e outras substâncias radioativas, sem qualquer consentimento, para observar os efeitos da radiação no corpo humano. Em alguns casos, pacientes em hospitais públicos acreditavam estar recebendo tratamento, quando na verdade estavam sendo deliberadamente contaminados. As consequências foram trágicas: câncer, deformações e mortes prematuras. Tudo em nome do progresso científico e militar. A crueldade atingiu novos patamares com os experimentos de controle psicológico em orfanatos e instituições. Um caso notório ocorreu no Canadá, quando crianças foram submetidas a eletrochoques, privação emocional e indução de múltiplas personalidades sob o pretexto de tratar distúrbios mentais. Na verdade, eram cobaias para testes de manipulação comportamental. Muitas dessas vítimas jamais se recuperaram emocionalmente, e até hoje, sobreviventes buscam reparação. Nem mesmo o conceito de identidade foi poupado. Em experiências feitas com gêmeos separados ao nascer, pesquisadores acompanharam suas vidas em segredo, observando como o ambiente moldava suas personalidades. As famílias nunca souberam que os irmãos tinham sido divididos deliberadamente. Só décadas depois, os envolvidos descobriram a verdade, causando uma crise existencial em muitos deles. O experimento visava responder à velha pergunta: somos fruto do ambiente ou da genética? Mas o custo psicológico foi imensurável. Por fim, há um experimento que quase todos já ouviram falar, mas poucos conhecem em detalhes. Os testes de lavagem cerebral em prisioneiros durante a Guerra da Coreia. Soldados americanos capturados relataram ter sido submetidos a técnicas brutais de doutrinação ideológica. Embora muitos desses relatos tenham sido inicialmente desacreditados, documentos posteriormente revelaram que práticas semelhantes foram usadas também por forças ocidentais, colocando em dúvida os limites da moral em tempos de guerra. Esses experimentos, por mais inacreditáveis que pareçam, são todos reais. Eles mostram que a curiosidade humana, quando não freada pela ética, pode descambar para o horror. São lembretes de que o conhecimento não pode ser buscado a qualquer custo, e que por trás de muitos avanços científicos, há histórias de sofrimento que jamais devem ser esquecidas. O que aprendemos com essas histórias não é apenas sobre ciência ou psicologia, é sobre até onde estamos dispostos a ir para entender a mente e o corpo humano, e o que nos impede de cruzar os limites da humanidade. Eles diziam estar curando, evoluindo, buscando respostas. Mas por trás de paredes fechadas, cobaias humanas foram submetidas a ideias que ultrapassaram os limites da ética, da sanidade e da humanidade. Se você achava que a parte 1 foi perturbadora, prepare-se, porque esses são mais experimentos bizarros da história que realmente aconteceram. E talvez você preferisse nunca saber. Em plena Guerra Fria,
um dos testes mais obscuros ficou escondido sob os porões da CIA. O projeto chamava-se MK-Ultra, e sua proposta inicial era simples entender como a mente humana poderia ser controlada. Mas o que aconteceu ultrapassou qualquer ficção científica. Cidadãos comuns eram drogados com LSD sem consentimento, expostos à privação sensorial, hipnose, sons perturbadores e até técnicas de tortura psicológica. Alguns enlouqueceram, outros desapareceram. O governo dos Estados Unidos só admitiu parcialmente o projeto décadas depois, e mesmo assim, muitos documentos já haviam sido destruídos. Ninguém sabe quantas pessoas foram vítimas. E essa é talvez a parte mais assustadora. Se você acha que o medo da radiação nasceu depois de Hiroshima, saiba que antes disso, a radioatividade era vista como algo quase mágico. No início do século XX, surgiu nos Estados Unidos um tônico chamado Raditor. Basicamente, água misturada com rádio, vendida como cura milagrosa. O empresário Eben Byers, milionário e entusiasta da substância, consumia dezenas de garrafinhas por mês. Por fora, um exemplo de vitalidade. Por dentro, seu crânio começou a necrosar, seus ossos desintegravam e seus dentes caíam espontaneamente. Ele morreu lentamente, irradiado, e mesmo assim, a empresa demorou a ser banida. A radiação já havia virado moda. E por falar em crânios, durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista executou um projeto terrivelmente sombrio chamado Coleção de Crânios Judaicos. O objetivo era provar a inferioridade de raças não arianas. Para isso, homens, mulheres e até crianças eram assassinados, decapitados, e seus crânios enviados a universidades alemãs para estudo. O simples fato de que existiu um protocolo científico para isso é uma lembrança brutal do que a ciência se torna quando aliada ao ódio. Nos anos 1960, o psicólogo americano Albert Hofmann, que foi o descobridor do LSD, já alertava para o mau uso da substância. Mas, olha só, houve quem levasse a ideia do expansionismo mental a níveis extremos. Em um centro de reabilitação californiano, liderado por Charles Dederich, milhares de dependentes químicos foram submetidos a sessões com drogas psicodélicas, combinadas com técnicas de humilhação em massa. Eles acreditavam estar curando vícios, mas o que se formava ali era uma seita. Batizada de Synanon, a organização isolou pessoas por décadas, praticou violência física e psicológica, e até criou seu próprio grupo paramilitar. Tudo começou como um experimento terapêutico. Na União Soviética, um projeto conhecido como o Cão de Duas Cabeças tentou provar que transplantes completos de órgãos poderiam ser possíveis. Para isso, cientistas costuraram a cabeça de um filhote no pescoço de um cão adulto, unindo as veias e a traqueia. Por alguns instantes, o animal bicéfalo respirava com as duas bocas. A cabeça transplantada lambia, reagia a estímulos e chorava. Mas a monstruosidade durava apenas alguns dias, até ambos morrerem. As imagens são reais. E ainda hoje estão disponíveis em arquivos históricos russos. Outro experimento que beira o inacreditável foi liderado por Robert G. Heath, neurocientista que, entre as décadas de 1950 e 70, buscava curar doenças mentais implantando eletrodos no cérebro de pacientes. Mas ele não parou por aí. Em um de seus estudos mais controversos, Heath tentou converter homossexuais à heterossexualidade, usando choques cerebrais combinados com exposição sexual forçada. Sim, ele obrigava pacientes a manter relações, enquanto monitorava os impulsos elétricos em seus cérebros. O que ele chamava de ciência, hoje seria classificado como abuso em todas as esferas. Na França, durante os anos 50, a pequena cidade de Pont-Saint-Esprit viveu um surto inexplicável de alucinações coletivas.
Pessoas viam demônios, fugiam nuas pelas ruas e agrediam parentes como se estivessem em um pesadelo. Oficialmente, disseram que o pão local estava contaminado com fungo. Mas olha só, documentos desclassificados da CIA sugerem que a cidade foi alvo de um experimento de guerra psicológica com LSD em larga escala. Se isso for verdade, uma cidade inteira foi tratada como cobaia, sem saber, sem consentimento e sem defesa. Um estudo aparentemente inofensivo, mas que teve consequências devastadoras, ficou conhecido como o experimento do boneco bobo. Psicólogos mostravam crianças observando adultos batendo, chutando e insultando um boneco inflável. Depois, deixavam as crianças sozinhas com o mesmo brinquedo. O resultado? Elas imitavam a violência quase exatamente. O estudo pretendia provar o poder do exemplo, mas acabou levantando questões muito mais profundas sobre como moldamos a agressividade desde cedo. Décadas depois, a cultura da violência continua sendo herdada, talvez sem nem percebermos. Por fim, talvez o experimento mais chocante seja o mais silencioso de todos. Conhecido como Projeto 4.1, realizado nas Ilhas Marshall, ele envolveu centenas de nativos que foram expostos intencionalmente à radiação de testes nucleares norte-americanos. O governo alegou que a exposição foi acidental, mas documentos posteriores indicam que as populações foram mantidas ali de propósito, para estudar os efeitos da radiação no corpo humano ao longo dos anos. Mulheres deram à luz fetos sem rosto. Crianças nasciam com tumores, membros atrofiados e doenças raríssimas. Tudo documentado, tudo armazenado, como se não fossem humanos, mas amostras. Estes experimentos mostram o quão fina é a linha entre ciência e crueldade. Quando a curiosidade não encontra barreiras éticas, o progresso pode deixar um rastro de sofrimento que a história não pode apagar. E o mais inquietante, muitos desses experimentos não aconteceram há séculos, mas há poucas décadas, com pessoas como eu e você, na nossa própria época, na nossa própria espécie. A história da ciência é feita de perguntas, mas nem todas as perguntas deveriam ter sido feitas, e algumas respostas custaram caro demais. Na parte 3 desta série, mergulhamos ainda mais fundo nos cantos escuros da curiosidade humana. Experimentos que desafiaram a ética, que ultrapassaram os limites da sanidade e que mostram até onde o ser humano pode ir em nome do conhecimento ou do poder. Em 1939, a Universidade de Iowa realizou o que viria a ser conhecido como o Experimento dos Órfãos Gagos. O objetivo? Descobrir se a gagueira era causada por fatores psicológicos ou fisiológicos. Para isso, dividiram crianças órfãs em 2 grupos. Um deles recebia reforço positivo por falar bem. O outro era repreendido duramente por qualquer mínima falha de fala, mesmo que fossem crianças que falavam perfeitamente. O resultado? Algumas passaram a gaguejar de verdade, desenvolveram ansiedade severa e traumas de longo prazo. Nenhuma das crianças foi informada de que fazia parte de um experimento. Foram tratadas como ferramentas. Anos depois, os pesquisadores pediram desculpas, mas o dano já estava feito. Enquanto isso, no Japão da Segunda Guerra, um grupo secreto de pesquisa chamado Unidade 731 praticava atos que desafiam qualquer lógica moral. Lá, prisioneiros de guerra eram dissecados vivos, sem anestesia, para estudo de órgãos em funcionamento. Eram infectados propositalmente com pragas como cólera e peste bubônica. Extremidades eram congeladas até gangrenar, apenas para ver o que acontecia ao corpo. Alguns eram usados como alvos de lança-chamas ou testes de granadas. E tudo isso foi mantido em segredo por décadas. Os cientistas da Unidade 731
nunca foram punidos. Muitos, inclusive, receberam cargos de prestígio após a guerra. Nos Estados Unidos, durante os anos 1960, um estudo sinistro foi realizado por Wendell Johnson, o experimento da obediência à autoridade, baseado na obra de Stanley Milgram. Pessoas comuns eram levadas a acreditar que estavam aplicando choques elétricos em outros seres humanos toda vez que errassem uma resposta. Ao comando de uma figura de autoridade, muitos participantes continuavam aplicando choques cada vez mais fortes, mesmo ouvindo gritos, súplicas e pedidos de socorro. A verdade, ninguém estava sendo realmente eletrocutado. Mas o que o estudo revelou foi assustador. Cerca de 65% dos participantes seguiram até o final, obedeceram, mesmo desconfortáveis, mesmo acreditando estar machucando outra pessoa, porque alguém com um jaleco mandou. Na década de 1950, cientistas soviéticos iniciaram testes para descobrir se humanos poderiam sobreviver em ambientes de extremo isolamento sensorial. Pessoas eram colocadas em quartos totalmente escuros, silenciosos, com temperatura controlada, sem relógios, sem estímulos. Após poucos dias, começaram a alucinar, a perder a noção do tempo, a esquecer quem eram. Um sujeito passou a falar uma língua inventada. Outro tentou arrancar a própria pele. O experimento foi encerrado sem conclusões formais, mas serviu como base para técnicas modernas de tortura psicológica. O cérebro humano precisa de estímulo. Sem ele, se destrói a si mesmo. E se fosse possível estudar o momento exato da morte? Essa foi a proposta por trás do sinistro experimento do último olhar, realizado extraoficialmente por médicos da Alemanha nazista. Prisioneiros condenados eram obrigados a olhar fixamente para um ponto na parede, enquanto uma câmera registrava em alta velocidade o momento da execução. O objetivo: capturar a última imagem percebida pelos olhos humanos. Há rumores de que alguns cientistas acreditavam que a retina humana armazenava por milésimos de segundo a última coisa que se via, e queriam comprovar isso fotograficamente. Um delírio pseudocientífico que custou vidas reais. Na era vitoriana, acreditava-se que o magnetismo poderia curar doenças. Isso levou ao desenvolvimento de uma prática chamada mesmerismo, onde pacientes eram expostos a fortes campos magnéticos enquanto ficavam presos em cadeiras metálicas. Em um dos casos documentados, um paciente foi mantido por dias sob campo magnético constante, sem comer, dormir ou interagir com ninguém. Ao ser retirado, entrou em colapso mental e nunca mais recuperou a consciência plena. Tudo em nome da ciência. Um dos experimentos mais bizarros envolvendo alimentação aconteceu na Suécia, nos anos 1940. O governo queria saber como o açúcar afetava os dentes. Então, eles pegaram um grupo de internos de um hospital psiquiátrico e obrigaram metade deles a consumir quantidades absurdas de doces diariamente. A outra metade, zero açúcar. Ao longo dos anos, documentaram a deterioração dos dentes, da saúde bucal e até do sistema digestivo. Tudo isso para entender o impacto do açúcar. Nenhum dos pacientes consentiu. E se existisse uma máquina que pudesse controlar emoções humanas com sons? Pois é, foi exatamente isso que propôs o misterioso Projeto Pandora, da CIA, durante a Guerra Fria. Os americanos descobriram que a embaixada dos Estados Unidos em Moscou estava sendo exposta a micro-ondas direcionadas. Ao invés de denunciar, decidiram estudar. Criaram um projeto secreto para entender se essas ondas poderiam ser usadas para manipular emoções, causar insônia, irritabilidade, até alucinações. Durante anos, funcionários foram expostos sem saber. Alguns desenvolveram câncer, outros surtos nervosos.
O projeto foi encerrado sem explicações, mas até hoje ninguém sabe o real impacto do que foi feito ali. Outro exemplo arrepiante vem do Hospital Estadual de Willowbrook, nos Estados Unidos, onde crianças com deficiência intelectual foram intencionalmente infectadas com hepatite A, para que os médicos pudessem estudar a progressão da doença e desenvolver vacinas. Muitas delas viviam em condições insalubres, e o próprio hospital era descrito como superlotado, fétido e inumano. Ao invés de tratar, cientistas aproveitaram o caos para fazer pesquisa. Isso aconteceu até os anos 70. E por fim, talvez o mais cruel dos testes já realizados, o experimento de avanço genético forçado, feito em prisões de regimes autoritários, onde indivíduos considerados geneticamente inferiores eram cruzados com parceiros escolhidos à força, monitorados como gado e avaliados por supostos padrões de pureza física e intelectual. Não era ciência, era eugenia. E os frutos desses experimentos, crianças nascidas de violência, foram tratadas como produtos defeituosos. Muitos sequer receberam identidade. Outros foram criados dentro das próprias instituições de pesquisa. Alguns simplesmente desapareceram. O que todos esses experimentos têm em comum não é só o horror. É o fato de que, em algum momento, alguém acreditou estar certo. Acreditou que o fim justificava os meios, que o conhecimento era mais importante que o sofrimento, e que a ética era apenas um detalhe. Mas a história provou o contrário, porque por trás de cada número, de cada gráfico, de cada dado obtido, existia uma vida, uma mente, um ser humano. Ao longo da história, a obsessão humana por descobrir os limites da mente e do corpo levou à criação de experimentos que ultrapassaram não apenas as fronteiras da ciência, mas também da moralidade. Esta quarta parte revela experiências ainda mais extremas, muitas escondidas por décadas, onde o desejo de controle, fama ou poder levou à manipulação brutal da vida humana. Alguns desses experimentos são tão perturbadores que parecem ficção, mas todos aconteceram. Em 1944, um grupo de médicos nazistas executou um experimento chamado o Teste da Água Gelada. Eles queriam entender quanto tempo um soldado poderia sobreviver em águas congelantes, como as do Mar do Norte, caso um avião fosse abatido. Para isso, mergulhavam prisioneiros, nus, em tanques de água a 0 grau, cronometrando a perda de consciência e o momento da morte. Muitos gritavam de dor, imploravam. Outros eram retirados minutos antes da morte, apenas para serem reaquecidos com técnicas brutais, como fornos ou duchas escaldantes. Tudo em nome da medicina de guerra. Nos anos 1960, nos Estados Unidos, o psicólogo Martin Seligman conduziu um estudo que ficaria conhecido como desamparo aprendido. Cães eram colocados em jaulas onde levavam choques elétricos aleatórios. No início, tentavam escapar, mas depois de repetidas tentativas frustradas, simplesmente desistiam. Ficavam imóveis, mesmo quando a saída estava aberta. O experimento queria entender a depressão humana e mostrou algo assustador. Se você for punido o suficiente, sem controle, pode aceitar a dor como parte da vida, mesmo quando ela é evitável. Durante a Guerra Fria, a CIA criou o já infame Projeto MK-Ultra, um programa secreto para estudar controle mental. Substâncias como LSD, mescalina e outras drogas alucinógenas eram administradas em pacientes sem consentimento. Em alguns casos, prostitutas contratadas levavam alvos para quartos secretos, onde os homens eram drogados sem saber, enquanto agentes observavam por espelhos falsos. O objetivo era manipular a mente.
criar soldados obedientes, apagar memórias, controlar emoções. Vidas inteiras foram destruídas. Alguns sujeitos enlouqueceram, outros desapareceram. Os documentos do projeto só vieram à tona anos depois, e muitos foram queimados. E se fosse possível criar um humano ideal? Essa era a ideia por trás do experimento do bebê gênio, liderado por Lewis Terman, nos Estados Unidos. Durante décadas, Terman selecionou milhares de crianças com QIs excepcionalmente altos e as acompanhou por toda a vida. Esperava-se que se tornassem líderes, cientistas geniais, gênios da política. Mas os resultados frustraram. Muitos levaram vidas comuns. Outros enfrentaram depressão, ansiedade e isolamento. O erro? Tratar crianças como projetos, ignorar a complexidade do emocional em nome da inteligência pura. Terman morreu acreditando ter falhado, mas deixou um alerta: genialidade sem humanidade é um fardo. Na década de 1930, um cientista russo chamado Sergei Brukhonenko desenvolveu uma máquina que substituía o coração e os pulmões de um animal, permitindo que órgãos sobrevivessem fora do corpo. Em uma das demonstrações mais bizarras já registradas, Brukhonenko manteve uma cabeça de cachorro viva, separada do corpo, por vários minutos, usando apenas sua máquina. A cabeça piscava, respondia a sons e até tentava lamber o focinho. O experimento foi filmado. Alguns o chamaram de gênio, outros de monstro. Mas todos concordaram. A ciência havia ultrapassado um limite invisível. Um caso tão absurdo quanto cruel ocorreu na China, durante a Revolução Cultural. O programa da criança selvagem tinha como objetivo entender o desenvolvimento humano sem contato social. Bebês eram isolados completamente, sem interação humana, além da alimentação e higiene mínima. A teoria era observar se a linguagem surgiria naturalmente. O resultado foi devastador. As crianças cresceram sem fala, sem empatia, muitas com deficiências cognitivas irreversíveis. Um experimento que tentou provar que a sociedade era dispensável e terminou provando justamente o contrário. Em 1956, nos Estados Unidos, foi realizado um estudo chamado The Monster Study, parte 2, uma continuação secreta do experimento com crianças órfãs. Desta vez, os pesquisadores queriam analisar o impacto de palavras negativas no desenvolvimento emocional de adolescentes. Um grupo de jovens, todos saudáveis, passou a receber diariamente mensagens como: "Você nunca será nada, você não é amado, ninguém gosta de você." Em poucas semanas, começaram a apresentar sinais de ansiedade severa, insônia, distúrbios alimentares. Alguns tentaram suicídio. O experimento foi interrompido silenciosamente, mas nunca esquecido por quem sobreviveu a ele. Durante os anos 1950, cientistas britânicos conduziram testes com gás mostarda em soldados voluntários. Mas o termo voluntário era, digamos, dúbio. Muitos dos homens sequer sabiam os riscos. Eles eram colocados em câmaras com a substância e instruídos a permanecer o máximo possível. A exposição causava queimaduras químicas, danos nos pulmões e até infertilidade. O experimento queria entender a eficácia das máscaras de gás, mas não havia nenhuma proteção, só cobaias humanas. Outro experimento perturbador foi o chamado Estudo da Dor Empática. Realizado em universidades americanas, consistia em mostrar vídeos reais de animais sofrendo, enquanto sensores mediam a atividade cerebral dos participantes. Mas o que não foi dito a eles é que alguns dos vídeos eram falsos, produzidos digitalmente, e outros verdadeiros. A ideia era ver se o cérebro distinguia sofrimento real de encenado. O problema?
vários participantes desenvolveram traumas reais, pesadelos, angústia crônica. Alguns nunca mais conseguiram assistir a filmes, mesmo ficcionais. E o mais assustador, o cérebro reagia com a mesma intensidade ao sofrimento real e ao simulado. A dor, muitas vezes, está na percepção. Na África do Sul, durante o Apartheid, foi criado um projeto secreto chamado Projeto Coast, onde cientistas desenvolveram armas químicas e biológicas específicas para atingir determinados grupos étnicos. O objetivo era criar doenças que afetassem apenas determinadas características genéticas. Também testaram anticoncepcionais clandestinos para esterilizar populações sem seu consentimento. Um verdadeiro laboratório de genocídio científico, patrocinado por ideologias racistas e com apoio técnico de cientistas formados em grandes universidades do mundo. E por fim, um experimento que quase não foi documentado: o estudo da loucura induzida, feito em prisões psiquiátricas do leste europeu. Prisioneiros considerados saudáveis eram expostos a ruídos constantes, luzes estroboscópicas, alimentação desequilibrada e privação total de contato humano. O objetivo era induzir estados psicóticos de forma artificial. Alguns começaram a falar com paredes. Outros desenvolveram múltiplas personalidades. Quando questionados, os cientistas respondiam: "Queremos entender como a loucura nasce." Mas o que fizeram foi plantá-la. Cada um desses experimentos mostra algo inquietante. Quando a ciência perde o controle moral, ela se transforma de ferramenta para o progresso, em arma contra a dignidade humana. E o mais preocupante é que nem sempre isso acontece em regimes totalitários ou em tempos de guerra. Às vezes, é em universidades respeitadas, em laboratórios silenciosos, em nome da curiosidade, da carreira ou do poder. A pergunta que resta é: será que ainda hoje, em algum lugar, algo semelhante está acontecendo e ninguém está olhando? Ao longo dos séculos, a humanidade avançou em áreas que antes pareciam intocáveis. Exploramos o espaço, dominamos os mares, quebramos os segredos do DNA e recriamos doenças em laboratórios para vencê-las de dentro para fora. Mas, olha só, nesse caminho de conquistas, houve também escolhas obscuras. Momentos em que a ciência se afastou de sua missão de curar e entender e passou a ser instrumento de controle, medo ou pura obsessão. Na conclusão desta série, é impossível não refletir sobre até onde fomos e até onde ainda poderíamos ir. Nem todos os experimentos bizarros aconteceram há séculos, ou nas sombras de regimes totalitários. Muitos dos testes mais desconfortáveis ocorreram em tempos recentes, em sociedades democráticas, patrocinados por governos, universidades ou corporações com interesses diversos. Quando olhamos para trás, vemos que o maior perigo não está apenas nos laboratórios secretos, mas na normalização da crueldade quando ela veste um jaleco branco e promete descobertas. Em 1994, uma mulher chamada Eileen Wellsom ganhou o prêmio Pulitzer ao revelar algo estarrecedor durante a Guerra Fria. Dezenas de americanos foram expostos a plutônio radioativo sem seu conhecimento, como parte de estudos secretos do governo dos Estados Unidos. Pacientes em hospitais, pessoas vulneráveis, homens e mulheres que confiavam em seus médicos, todos transformados em cobaias silenciosas para entender os efeitos da radiação. Anos depois, muitos morreram sem saber o que havia sido feito com eles. Mas a frieza dessas ações não foi um ponto fora da curva. Ela fazia parte de uma lógica de que a vida de alguns podia ser colocada em risco se isso beneficiasse a maioria. Esse pensamento esteve presente nos testes, com remédios não autorizados,
em comunidades carentes, nos estudos comportamentais com soldados obrigados a ingerir substâncias alucinógenas, ou nas escolas em que crianças com deficiência foram deliberadamente deixadas à mercê de experimentos alimentares para observar efeitos colaterais. E quando não eram os governos, eram as próprias instituições de ensino que ultrapassavam os limites. Em 2007, um grupo de psicólogos realizou um estudo que ficou conhecido como o experimento do obediência moderna. Eles simularam uma situação em que voluntários acreditavam estar infligindo dor em outras pessoas por ordem de uma figura de autoridade. Os resultados mostraram que, mesmo décadas após o experimento de Milgram, as pessoas ainda estavam dispostas a ir longe demais quando pressionadas por alguém que parecia saber mais. Isso levanta uma pergunta que incomoda. Somos tão diferentes hoje do que éramos antes? Mudamos de fato, ou apenas aprendemos a esconder melhor nossos métodos? Mesmo quando os testes são feitos com boas intenções, a linha entre ética e conveniência pode ser tênue. Um exemplo recente é o avanço da neurociência e do uso de implantes cerebrais. Empresas privadas têm realizado testes com dispositivos que prometem restaurar funções motoras, curar doenças mentais ou até melhorar a cognição humana. Mas para que esses avanços aconteçam, é preciso experimentar. E quem se oferece para ser o primeiro? Quem corre o risco de conviver com falhas que podem custar a consciência, a identidade ou a própria vida? Os experimentos bizarros da história nos revelam que a busca pelo saber pode ser tão luminosa quanto perigosa. O desejo de romper limites, de entender o funcionamento da mente do corpo e da sociedade, é o que move a ciência. Mas esse mesmo desejo, quando não freado pela empatia e pela ética, pode se transformar em uma força destrutiva. E talvez o mais assustador não sejam os experimentos que já aconteceram, mas os que ainda podem acontecer. Num mundo onde a inteligência artificial começa a tomar decisões médicas, onde algoritmos controlam o que consumimos, onde nossos dados biométricos são coletados em tempo real, é possível que estejamos prestes a entrar em uma nova era de experimentação. Uma era em que os laboratórios estão em nossos bolsos, nos relógios inteligentes, nos aplicativos que monitoram emoções e batimentos cardíacos. E, novamente, o ser humano se torna cobaia, só que desta vez, sem sequer perceber. A história dos experimentos bizarros não termina com as revelações do passado. Ela continua evoluindo, se adaptando, se disfarçando. E por isso, conhecer o que foi feito é essencial para evitar que se repita. Porque, no fim das contas, a pergunta não é só até onde a ciência foi, mas até onde nós estamos dispostos a deixá-la ir. Seja qual for a resposta, que ela venha com consciência, responsabilidade e humanidade. Porque sem isso, toda descoberta pode acabar virando apenas mais uma página escura da história.